Pessoal, vamos falar sobre resoluções de questões agora. O tema será provimento, semana 1, dia 4 de legislação administrativa. A primeira questão, ele vai trazer uma definição do que é provimento. Olha só, ele diz que é um ato emanado por pessoa física designada para ocupar um cargo público. Ato emanado de quem? Da autoridade competente e não da pessoa física que foi designada agora para ocupar um cargo público, ok? Então, tomar cuidado com isso, esse detalhezinho, por meio do qual se inicia o exercício da função que ele fora nomeado. Então, no momento, ele está dizendo que no momento do provimento já inicia-se a função, já está ocorrendo as atribuições do cargo, ele já vai começar o trabalho dele, vamos dizer assim. Mas na realidade nós temos aqui alguns momentos. Vamos lá. Nomeação, que é uma das formas de provimento. Depois nós vamos ter o que? A posse, o ato formal. Depois nós vamos ter a entrada do exercício. Ok? Foi nomeado, você tem o que? Até 30 dias para você assumir, ou seja, assinar aí o termo de posse. E você tem mais até 15 dias para efetiva entrada de exercício. O que significa dizer isso? Significa que até 45 dias no máximo. 45 dias, mas você pode entrar, aqui é o momento 1, momento 2, momento 3. Tem a possibilidade de nomeou e no mesmo dia tomar posse e exercício? Tem, mas não é a regra. A regra é que tem a nomeação, depois tem a posse, depois a entrada de exercício. Aqui a entrada em exercício é quando você começa realmente o seu trabalho, certo? A partir daqui para frente começa a computar aí para você receber a sua remuneração, perfeito? Então, por meio da qual ela inicia o exercício da função que aqui fora nomeado. Então, ele está dizendo que é no momento do provimento que inicia isso, mas na realidade é quando a entrada é em exercício, perfeito? Então, o item está todo errado. A 8.102 vai falar sobre o provimento, que dos cargos públicos far-se-á mediante o ato da autoridade competente de cada poder, perfeito? Então o exercício, aí falando sobre que ele falou que era na entrada, no momento do provimento que iniciava aí o exercício das atividades. Na realidade aqui o exercício é o que? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou de função de confiança. Então o exercício ele pode ocorrer até 15 dias após a posse, ok? Questão número 2. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo ou atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade. Até aqui estava ok? Estava. Porque se nós temos lá, por exemplo, sempre a gente vai usar o mesmo para ficar mais fácil. Agente de polícia sofreu um acidente e ficou cadeirante. Então agora ele precisa ser o que? Readaptado. Isso aqui é o que? É um ato o que? Ato vinculado da administração. Então vai ter que organizar a vida desse servidor, porque não tem a possibilidade dele entrar em disponibilidade. Quando que o servidor entra em disponibilidade? Quando há uma extinção do cargo dele, por exemplo, datilografista, certo?
Então o cara era agente de portaria, então não existe mais esses cargos. Então não existe mais as funções inerentes a esses cargos. Então agora ele vai ficar em disponibilidade em casa com proventos proporcional, ou seja, a remuneração que ele recebe lá é proporcional em casa, perfeito? Não é proventos, é remuneração. É proporcional em casa, perfeito? E vai ficar aguardando a administração chamá-lo, ok? Então nesse caso aqui fica em disponibilidade, não no caso do readaptado, ou no caso antes da readaptação. Então aqui a readaptação, nosso quadro aqui, eu resumo, é a limitação da capacidade de trabalho, sendo possível, será readaptado. Então um ato vinculado. Se não for possível, ele vai ser o que? Aposentado por invalidez. Se ele foi aposentado por invalidez e agora não existe mais, não subsistem lá os motivos que ensejaram a aposentadoria dele, vai ocorrer depois então o que? Reversão, que o aposentado volta ao exercício de um cargo ativo. Questão número 3, a forma de provimento de cargo público na referida situação. Vamos lá. Jorge, servidor público federal ocupante de determinada carreira, foi por meio de ato administrativo transferido para cargo de carreira diversa. Transferência não existe mais, ela é o que? Inconstitucional. O que é inconstitucional mesmo? Contrária à Constituição. Pode? Não. Então, com referência à situação hipotética, julgue o item subsequente à luz do entendimento dos tribunais superiores. A forma de provimento do cargo público na referida situação, que foi no caso de transferência para cargo carreira diversa, foi inconstitucional. Sim ou não? Sim, por violar o princípio do concurso público. Perfeito. Cabe à administração pública, no exercício do poder da autotutela, lembra da autotutela? De anular o ato ilegal, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que esse dispositivo foi o que? Inconstitucional, e a administração vai ter o que? O poder de autotutela para anular o ato ilegal. Perfeito. Vai respeitar o direito de contraditório e da ampla defesa do cidadão aí, do servidor. Ok? Certinho? Certinho. Questão número 4, toma cuidado. Lucas, em 2015, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Então, nesse caso, nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas se o seu cargo anterior tiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de uma nova vaga. Então aqui que o examinador está colocando aqui dois dispositivos. O primeiro, vamos falar aqui, reintegração, e o que mais? Reversão. Então nós temos dois casos aqui, reintegração e reversão. Quando ele está falando do servidor estar aposentado, o examinador adora colocar que ele está voltando às atividades, ele está sendo reintegrado. Então antes ele era integrado, depois foi aposentado, agora vai voltar, então vai ser reintegrado. Essa ideia que o examinador traz para que você caia na casca de banana. Então ele sempre utiliza esta historinha aqui para enganar os candidatos. Então na realidade a reintegração vai ocorrer quando ocorrer o que? Demissão. Perfeito? Não quando ocorrer quando ocorrer uma reversão usando até a mesma metodologia, a terminologia correta. Quando insubsistir os motivos da aposentadoria, o termo correto é o que? Reversão. Então no caso de aposentadoria é o caso de que? Reversão. Quando insubsistir então os motivos da aposentadoria, reversão, ok?
Então lembre-se disso. Reintegrar é o caso de demissão. Caso de reversão, aposentadoria. Aqui. Então o caso de reversão vai ocorrer nos casos de aposentado, vai voltar aí o exercício do cargo ativo, certo? E no caso da reintegração é no caso de demissão. Reintegração, demissão, voltou, reintegrou. Voltou, reintegrou. Certo? Voltou, reintegrou. Então lembre-se essa cançãozinha aí para você não esquecer. Vamos lá. Artigo 25 da lei aí 8.112 vai falar que é o retorno à atividade de servidor aposentado por motivo de invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria. Ok? E outro caso, deixa eu voltar aqui, tem mais uma situação aqui, mas se o cargo anterior estiver provido, esse aguardar a indisponibilidade, não, vai o que? Vai ficar como excedente. Ok? Ele fica como excedente aí, então não vai aguardar em disponibilidade. Questão número 5. O servidor aposentado por invalidez, novamente, poderá retornar às atividades caso a junta médica oficial declare insubsistente os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor. Então nós falamos antes que era o que? Volta aqui para você ver, reversão, reintegração, tá vendo? Então aqui foi o que? Reversão, ocorreu aposentadoria. Então aqui agora nós estamos aqui, ele falou o motivo de invalidez, o servidor ele vai voltar porque ele foi declarado insubsistente os motivos da sua aposentadoria, então hipótese ocorrerá então o que? A reversão do quadro dele, reversão, aposentado, voltou ao cargo ativo. Questão número 6. Sérgio, aprovado no concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015, 1 ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão no 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, arrependeu-se da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Então ele estava aqui, Lucas não, quem é o cara? Sérgio tá aqui no cargo 1. Aí aconteceu que 1,2 meses, 1 ano, é bom, né? 1, é ótimo. Então 1 ano, tá difícil, 1 ano e 2 meses. Quando eu quero usar vírgula agora, então transforma esse negócio aí 2 meses em anos. Então vai ser 1,3, sei lá. Para de inventar moda. Vamos lá. Sérgio foi depois passou num concurso, certo? Depois de 1 ano e 2 meses, ele passou num concurso para um cargo 2, um outro concurso. Então ele ficou quanto tempo aqui dentro? Aqui dentro ele ficou 1 ano mais 2 meses. 1 ano e 2 meses. Passou num novo concurso, agora está aqui dentro. Aí após ter sido aprovado, agora você tem que ver aqui quanto tempo aqui durante o estágio probatório. Então dentro de 3 anos
antes de término do estágio probatório, ele pediu recondução para cá, ok? Então essa é a situação. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Nessa situação, Sérgio terá que direito de retomar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução. E aí? O que você me diz? Está certo ou está errado? Isto está errado. Por que está errado? Porque o caso de recondução é somente para o quê? Para cargo quando o cargo de origem, que nesse caso nosso, quando o servidor for o quê? Estável. Se ele não é estável, que é o caso em questão aqui, que ele passou apenas 1 ano e 2 meses, então ele não vai ser reconduzido, porque esse servidor ele não é estável, perfeito? Então não há o que se falar em recondução para servidor que não é estável, perfeito, meu povo? Então seria essa a situação, então não teria condições. Então olha só, artigo 29, recondução é o retorno do servidor estável. Quem é estável após 3 anos de efetivo exercício, certo? Então o servidor vai ser estável. Questão número 7. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre uma questão aí sobre essa estabilidade, tá? Questão número 7. Giorgio, 40 anos de idade, é um cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado dentro das vagas em um concurso para prover de cargo de professor de ensino superior de determinada universidade federal. Tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Assertiva nessa situação, por não ter nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse do referido cargo. Isso aqui é um plus aí, nós não falamos nos comentários, mas estamos acrescentando aí a teoria. Aqui vai estar então no previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da 8.112, que vai dizer que as universidades e as instituições de pesquisa e pesquisa científica e tecnológicas federais, elas poderão prover seus cargos com estrangeiros. Quais os cargos? Professor de técnico e cientista, certo? Então nesses casos aí, casos de professor, técnico, cientista, nós temos 3 casos que pode ser provido aí por estrangeiros, é o que a lei traz. Então a regra geral que só pode então brasileiros ou brasileiros natos ou naturalizados. Alguns casos só pode brasileiro nato. Exemplo, oficial das Forças Armadas só pode brasileiro nato, perfeito? Regra geral então só para brasileiro, exceção para professores, técnicos e cientistas de universidades e instituições de ensino e pesquisa federais, ok? Questão número 8. A ascensão e a reintegração são formas de provimento de cargo público. A reintegração ocorre quando? Quando no caso do servidor ele foi demitido. Então nos casos de demissão ocorre então quando ocorre essa a prova de que a demissão foi ilegal, vai ocorrer o que chamamos aí o que a 8.000 chamou de terminologia certa, é a reintegração. No caso da ascensão, era o cara lá, era agente de polícia, passou todos as promoções ali com classe 2, 3, 4, 1, etc tal, e aí
agora ele vai chegar num outro cargo, cargo para delegado. Então ele saiu de uma carreira e está entrando numa outra carreira, só que sem concurso público. Isso aqui pode? Não pode mais. Então isso aqui foi declarado inconstitucional. Então isso daqui era a forma de provimento, agora não é mais, porque deixou de existir, saiu do ordenamento jurídico porque era contrário à Constituição. Questão número 9. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, ao estágio probatório de 3 anos. Correto? Correto. No qual será avaliado com base da assiduidade, da disciplina, da capacidade de iniciativa, da produtividade e da responsabilidade. Então você tomou posse, entrou em exercício, vai iniciar a contagem do teu estágio probatório. Quanto tempo que ele dura? Ele dura 3 anos. Agora, nesse estágio de cada 6 meses, por exemplo, vai ser avaliada aí a sua assiduidade aos trabalhos, ou seja, se é pontual, se você vai ao trabalho, a sua disciplina, se você é uma pessoa disciplinada, se tem capacidade de iniciativa, ou chega lá no canto, fica lá de braço cruzado, não faz nada, se você tem produtividade, ou seja, se tem alguma coisa que você está fazendo aí por merecer, então está entregando processo, você está dando vazão, ou então você não tem produtividade alguma, você não consegue desempenhar nenhuma função que lhe é atribuída, certo? E se você é responsável, ou seja, se você tem responsabilidade com o que te dão no decorrer da sua vida funcional, perfeito? Onde que está previsto isso? No artigo 20 aí da Lei 8.112, ele vai falar que ao entrar em exercício, quando começou o trabalho, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será sujeito ao estágio probatório por meio de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Aqui, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. O pessoal concurseiro, ele fala isso aqui, ó, rápido, para lembrar desse, é um mnemônico para lembrar desses fatores aqui. Primeiro aqui, responsabilidade, A de assiduidade, P de produtividade, I de iniciativa e D de disciplina, ok? Então, para você lembrar aí. O que é importante aqui, esse prazo aqui, ó, de estágio probatório não é aplicado, ainda que esteja previsto na lei. Por que não é aplicado? Porque a Constituição Federal diz o que? Olha só, artigo 41, ele diz que são estáveis após 3 anos desse exercício aqui, após 3 anos de efetivo de exercício, os servidores nomeados em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, esse estágio probatório, ele está vigorando com prazo de quanto tempo? Prazo de 3 anos, ok? Esse prazo, ele é coincidente com o prazo de efetivo exercício, então para ser estável. Então o primeiro estágio probatório ele vai coincidir com o estágio com a sua, não vou colocar estágio, com a sua estabilidade. Caramba, o que você está me falando agora? Então veja só, estágio probatório e estabilidade. Quando você entrou no serviço público, você tem 2 estágios correndo em conjunto. Um é para estágio probatório, o outro
é para estabilidade. O estágio probatório é para o cargo. Para estabilidade é no serviço público, certo? Então eu posso ficar aqui 3 anos, que é o tempo do estágio probatório, que é aplicado os 3 anos, cai na sua prova. Segundo a lei 8.112, você vai colocar que é 3, mas, aliás, 2, mas o que vale, o que vigora são 3. Então, segundo a Constituição são 3, a Constituição ela está maior do que a lei, está acima da lei, então não é aplicado o estágio de 2 anos. O STJ já veio se manifestando a respeito disso, ok? Então, caiu que o estágio probatório tem duração de 3 anos, tá certo? Certíssimo, pode ser, colocar como correto e sair para o abraço. Veja, que eu estou trazendo aqui uma situação diferente, olha, 3 anos para o estágio probatório. Nestes 3 anos iniciais está ocorrendo o que? Está ocorrendo também o que? A sua estabilidade, perfeito? Então, fiquei 3 anos no cargo A. No cargo A. Agora eu sei o que? Passei no estágio probatório, legal. E agora eu sou estável, legal. Agora eu fui para um cargo B. Lembre que no serviço público, referente à esfera que você estiver, certo? Então, se você estiver no GDF, você vai ser estável no serviço público do GDF. Se for para um cargo do A para o B e o cargo B for federal, não há o que se falar em estabilidade no serviço público federal, perfeito? Então essa é outra informação. Aqui, então na mesma esfera federal, tá? Âmbito federal. Então agora passei no outro concurso público, agora eu tenho que fazer um novo estágio probatório? Resposta sim. Eu sou estável no serviço público? Resposta sim. E se eu reprovar nesse estágio probatório aqui, vai ocorrer qual o fenômeno que nós chamamos de recondução. Entenderam? Então, eu sou estável no cargo, não, sou estável no serviço público e não passei no estágio probatório, que são outros 3 anos. Se eu passo nesse daqui, agora eu vou para o próximo aqui, cargo C. Não passo no estágio probatório, volto para o cargo B, perfeito? Então, essa aí é a situação. Então, lembrar que estabilidade são após 3 anos de efetivo exercício e é contado para o estágio probatório também. Se não ficou claro, me manda um zap depois aí que eu explico melhor, ok? É permitido o exercício de mais de um cargo em comissão, desde que seja condição de interino. Então, você está dizendo assim que você é um DAS 4 e vagou um DAS 5, do qual você era aí substituto. Então, você é deste e agora está vago este. Então agora vai ocorrer o que? Você vai substituir aqui como interino, certo? Como interino até que seja provido aí esse cargo, ok? Ou você passe a ser o servidor que vai ser nomeado para esse novo cargo aqui. Pode ser? Pode. Mas vai vagar esse. Vai vacar é bom, né? Da vacância sempre fala vacar. Vai vagar este. Agora, eu vou ficar no DAS4. Eu estou no momento que está vago esse DAS5. Eu estou como interino. Então, nesta situação aqui, eu estou acumulando 2 cargos
eu tenho que desempenhar estas funções do DAS4 e as funções do DAS5, perfeito? Então, aí no momento do recebimento, eu vou optar pela maior remuneração, que é o DS5. Então, é permitido, em caso exercício de mais de um cargo em comissão, desde que seja condição de interino. Sem ser esta condição de interinidade, não há como ser aí o detentor de 2 cargos comissionados. Aqui, artigo 9º, parágrafo único, vai dizer que o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente aonde? Em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade, ok? Então, você é substituto DS5, você é um DS4, você vai estar na interinidade ocupando 2 cargos, ok? Então, ocupar não, em exercício, tá? Ocupar não pode. É permitido então exercício. Questão número 11. A investidura do cargo público ocorre com a posse, tá? Investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação, independente da prévia habilitação em concurso público. Investidura ocorre com a nomeação, não com a posse, ok? Então a posse é o que? É a investidura, certo? É a aceitação do cargo, ok? Então, nomeação, ocorreu a nomeação, depois vem a posse, depois vem a investidura, daí que é o que é a aceitação do cargo. Então, para não confundir isto, vamos puxar um exemplo aqui. Então, olha só. Pode ser que esteja dando tchutchu já aí na tua cabeça aí por causa dessas nomenclaturinhas aí. Vamos supor que aqui eu tenho alguns cargos. Certo? Agora temos aqui alguns cargos, eles estão vagos, tá vendo? Não estão preenchidos. Quando ocorre o preenchimento deles, agora aqui cargos vagos, aqui vamos colocar vagos. E aqui tem uma outra situação de cargos preenchidos, cargos preenchidos. E no caso de cargos preenchidos são casos de provimento, certo? Então o cargo está preenchido, cargo está preenchido, cargo está preenchido. Agora aqui não, agora estão vagos. Agora, como eu faço para preencher? Quais são as formas de preencher? Preencher significa o que? O que? Provimento. Quais são as formas de provimento? Primeira forma, nomeação. O que mais? Reintegração. O que mais? Reversão. O que mais? Vamos pôr para cá. 4. Recondução. O que mais? Promoção. Então aqui, o que mais? Estão entendendo? Então aqui, provimento é a maneira que eu vou preencher esses cargos. Então o primeiro cargo aqui, vamos supor que é o cargo do MPU que está vago, o pessoal se aposentou. Então eu vou fazer agora aqui um
concurso. Você passou no concurso, agora você foi nomeado. O que que significa isso? Significa que esse cargo aqui, ele está agora, ele está empenhado para você. O que que significa isso? Significa que eu não posso fazer um novo concurso público, porque você passou no concurso e esta vaga aqui, ela está reservada para você. Então, nomeação ocorre, então, o provimento. Então, agora, o que vai acontecer? Nomeou, eles vão te chamar para tomar posse, certo? Para dizer assim, fulano, João, Maria, José, Antônio, você vai assumir esse cargo, vai tomar posse desse cargo. Então, se você falar ok, vou fazer uma assinatura, o que é isso daqui? É uma aceitação. Uma aceitação de que vou tomar posse nesse cargo. Então veja, provimento é reserva da vaga que já está preenchida para você. Significa que eu não posso nomear outra pessoa, porque já está reservada o preenchimento desse cargo a você. Agora eu só preciso que você venha e dizer realmente eu quero. Então é com o termo de posse que você traz essa aceitação, ok? Então é uma maneira de preencher. Outras maneiras de preenchimento são essas maneiras aqui embaixo. Promoção. Então você, vamos supor agora que você inicia aqui nesse cargo aqui, sai desse, vai para esse, depois vai para esse, depois vai para esse. O que está acontecendo? Está ocorrendo a vacância aqui embaixo e o preenchimento em cima. Vacância embaixo, preenchimento em cima, ok? Não sei se ajudou aí, mas esse esqueminha aí talvez dê uma abertura aí na cabeça de vocês aí. Questão número 12. Readaptação. Lembra lá do policial. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental. Perfeito? Perfeito. Verificada em inspeção médica advinda após a sua posse em concurso público. Ótimo. Por que após a posse? Porque não tem sentido, se é um requisito do cargo de policial, você ter o que? Capacidade física e mental, e você ter uma limitação física. Tem uma limitação física, não pode desempenhar as funções daquele cargo, então não há o que se falar uma readaptação. Então a readaptação só pode ocorrer após a posse no cargo público. Perfeito essa questão? Perfeita a questão. Questão número 13. A investidura do cargo público ocorre com a posse. Então aqui, volta. Aqui, essa posse, ela também é chamada do que? Da investidura, certo? No momento que você está sendo investido no cargo público, ocorre no momento da posse, certo? Então não é na nomeação, não é o provimento. Então o legislador veio trazendo esse dispositivo que ocorre no momento da posse, a investidura do cargo, certo? No momento da posse você está dizendo assim, aceito, está investido então nesse cargo. Então é essa a ideia do legislador, ok? Aqui está no artigo 7º. Não entendi, decoro. A investidura em cargo público ocorre com a posse, não com a nomeação, certo? Investidura se ocorre com a posse. Então a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar atribuições, os deveres e as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos e ofícios previstos em lei. Ok? Então, e aqui eu tinha deixado um espacinho para fazer aquele esqueminha ali que nós acabamos de verificar, então não vai ser preciso agora. Questão número 14.
De acordo com a Lei 8.112, tendo sofrido limitação de sua capacidade física ou mental, vai ter o que? Readaptação. Verificada a inspeção de médica, o servidor está sujeito à readaptação. Perfeito. Que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Exatamente o que prevê aí o caso da readaptação. Coloquei uma outra aqui para uma outra forma aí para você, um esqueminha que eu achei na internet, eu achei bacana. Vai falar aqui sobre a readaptação, que decorre da necessidade de realocação de um servidor que tenha sofrido uma doença, um acidente, uma afetação corporal em outro cargo adequado à sua nova condição física, ok? Questão 15, ótimo. Questão 15, para findar esse bloco, teria que ter aqui uma questão palhaçada, né? Senão não é CESP. Se não tiver questão palhaçada, não é CESP. Os impedimentos, as proibições, os deveres previstos na Lei 8.112 somente se aplicam ao servidor público após a posse, momento em que ocorre a investidura no cargo. Então ele está dizendo assim que você começa a ser servidor público quando você aceita ser servidor público. Então lá o provimento é a reserva da vaga para você. Aliás, nomeação é o que? A reserva da sua vaga. Então ninguém pode ocupá-la no prazo de quanto tempo? De 30 dias. Então esperado 30 dias. Após 30 dias, agora vai ter o que? A posse, certo? Então você tomou posse, agora você é o que? Você está dizendo assim, agora eu vou ser servidor público. Então nesse momento você começa a ser o que? Servidor público. Não é no momento do exercício, no momento da posse. No momento do exercício é computado para início de cômputo para pagamentos, remunerações, aposentadoria, então tudo nesse sentido, ok? Então está falando aqui agora, voltando à questão, os impedimentos e proibições e deveres previstos na 8.112 somente aplicam ao servidor público após a posse. Após posse, porque antes é o que? Estou nomeado, não seria servidor público, ok? Então no momento que ocorre a investidura do cargo público. Então aqui ele diz aqui, posse e investidura. Resposta inicial foi dada como correta e depois foi alterado o gabarito para errada. Olha só, gabarito preliminar da banca foi certo e o definitivo errado. Então o examinador errou a própria questão dele. Considerando-se a justificativa da banca, considerando-se haver vários impedimentos aplicáveis ao servidor antes da posse, opta-se pela alteração do gabarito do item. Só que o que acontece? Até na justificativa o nosso querido examinador erra, porque antes da posse o cara não é servidor, perfeito? Então veja aqui, ó, os impedimentos e proibições e deveres previstos na 8.112 somente se aplicam ao servidor após a posse, porque antes da posse não é servidor. Aqui está dizendo que antes da posse pode ter alguns casos aplicáveis ao servidor antes da posse ele não é servidor, perfeito? Então tem essa situação aí, e tomar cuidado. Então normalmente quando tem uma questão assim que tem um gabarito alterado, normalmente a banca tende a não repeti-lo, certo? Para não ter o mesmo problema e às vezes inclusive nem trazendo esse novo entendimento. Mas se trouxer esse novo entendimento, o que você vai ter que trazer? O que você vai fazer para lembrar disto? Vai tentar lembrar o que? Volta aqui,
os impedimentos e proibições e deveres previstos na 8.112 somente se aplicam ao servidor público após a posse, não, antes da posse do servidor. Então, vamos supor, agora sou servidor, então antes da minha posse, então agora eu sou servidor, ok? Então tomei posse. Então agora antes da posse eu tinha algumas proibições, certo? Quais são as proibições? Quais são os impedimentos? Eu sou de uma carreira policial, por exemplo, então eu vou ter aqui uma vida pregressa, uma vida antes da minha posse. Então algumas proibições ali para não estar sendo filmado em facções e filmado com traficantes. Então aí são proibições para esse servidor. Então pensa dessa maneira aí para você não errar a tua questão. Beleza, meu povo? Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima vídeo.